Já havíamos nascido desprovidos do olhar do outro, infância despovoada, repleta de sortilégios malditos. Jeito era esgueirar-se entre os próprios escombros, lançar a mão de cataplasma torpente, cujo nome é alucinógeno, o ungidor de derrocadas. Infância apócrifa, igualmente fúnebre, transbordante de mortes deles, mondrongos, feito eu. Esse é um trechinho de Nunca Houve Tanto Fim Como Agora, de Evandro Afonso Ferreira, escritor mineiro, autor de várias obras, inclusive obras premiadas. Eu já tinha lido dele. Os Piores Dias da Minha Vida Foram Todos, um romance, nem lembro bem assim o enredo, mas é uma moça que tá à beira da morte e ele vai construindo um paralelo entre a vida dela e a de Antígona, né, a tragédia grega. Só que o bonito da coisa é o lirismo com que ele escreve, né, como que ele vai alinhavando as palavras, costurando as palavras nas obras dele. E tinha lido também Moça Quase Viva, Enrodilhada numa Amoreira Quase Morta, que é dividida em duas partes. A primeira delas é um poeta, um idoso de 75 anos, se não me engano, ali procurando a musa inspiradora que vai fazê-lo se aproximar da poesia. E do outro lado, a segunda parte é escrita pela musa, e a musa chamando o poeta, né? Então o Evandro parece estar sempre buscando por essa musa, por essa inspiração poética na sua obra. E esse livro, que é o terceiro que eu leio dele, portanto, o que eu mais gostei até agora, Nunca Houve Tanto Fim Como Agora. Esse tem um enredo mais bem definido, né? Uma farândola mirim ali, 5 crianças vivendo nas ruas de São Paulo, sobrevivendo, resistindo nas ruas, em meio a todas as mazelas sociais que as grandes cidades comportam. E esses personagens vão resistindo, vão sobrevivendo ali de pequenos delitos, de cumplicidade acima de tudo, e de poesia, né? O Evandro consegue denunciar uma questão social urgente das grandes cidades, que são principalmente as crianças desassistidas, as crianças que são abandonadas, né? Tem toda uma questão ali do abandono no livro. O narrador é uma dessas crianças e ele está contando já de décadas depois, quando ele já saiu das ruas, mas ele viu os amigos todos morrerem ali. 2 em especiais, Eurídice e Ismênio. Esses 2 ele vai dedicar várias sessões, vários trechinhos para falar desses amigos. E é curioso que o livro é composto de notas de rodapés, né? São notas que tem o asteriscozinho aqui das notas, e ele vai trazendo reflexões sobre o abandono, sobre o relento, sobre o que é sobreviver nas ruas, ao mesmo tempo que vai contando a história do grupo como uma coisa uniforme, né, da farândula mirim ali sobrevivendo na cidade, mas em alguns episódios especiais falando desses 2 amigos, de Eurídice e de Ismênio, e construindo imagens belíssimas, né? O Ismênio é um desses meninos abandonados. A certa altura ele olha para um prédio que está com as luzes acesas e pergunta assim: será quantos colos de mãe tem ali dentro daquele prédio gigantesco? O Evandro consegue trazer essas imagens, essas reflexões duríssimas de serem lidas, mas ao mesmo tempo poeticamente potentes, né? São personagens que não têm
uma preocupação de contar uma história, né? De dizer de onde eu vim, quem é minha família, quem me abandonou, como que eu vim parar na rua, mas a partir do dado, do estar ali na rua, ter formado aquele grupo que se ajuda mutuamente a resistir a todas as atrocidades e violências que uma criança presencia e também faz nas ruas de uma cidade grande. Ele consegue trabalhar a poesia nisso, né? O Ismênio, esse personagem, é um poeta. Ele, a certa altura, ouviu de alguém, né, de serviço social, que falou para ele uma palavra, ele guardou essa palavra, capturou para ele, que é obsoleto. E aí tudo para ele é obsoleto. Ele diz: meu pai era um bêbado obsoleto. E ele está sempre dizendo que as coisas são obsoletas. Trabalhando, tensionando o significado das coisas, né, das palavras em especial, a partir de um deslocamento poético do sentido. E aí esse menino Ismênio, ele se joga debaixo de um caminhão. Ele decide findar com a própria vida. Isso não é spoiler, a gente já sabe de início que isso vai acontecer. E a gente não sabe a princípio porquê, e também não é uma questão dentro do livro, a tragédia, o trágico dentro desse livro, ele é um simples dado da realidade. E o personagem está ali nas suas memórias, voltando a esses anos em que ele viveu na rua com aqueles outros meninos, e em especial com Ismênio e Eurídice. E está reconstituindo essas cenas a partir da sua memória. Então isso entra como um simples dado daquela realidade ali, daqueles personagens. E aí, depois que o Ismênio se joga debaixo do caminhão, um tempo depois a Eurídice manda fazer uma blusa escrita Saudades Obsoleta, né? Eu achei isso incrível. O Evandro, ele vai deslocando o sentido, trabalhando com essa questão do personagem, e chega com a pancada para o leitor, com esse deslocamento, como eu havia dito, do sentido das palavras. E é muito bem trabalhado. É um livro, assim, tecnicamente não tenho que queixar. Ele tem muitas repetições, mas são repetições que fazem sentido na própria obra, e no sentido em que ela é concebida como uma obra memorialística, né? É o personagem narrador quem está rememorando aqueles tempos e convocando a memória a partir de fragmentos, de objetos e dejetos das ruas, né? Quando ele diz: ranhos, remelas jorravam quando o irremediável perfurava relento, alheio a nossas reiteradas aspirâncias, a nossos praguejares viscosos, escorregadios, obscenos. Ou seja, ele vai pegando as coisas mais torpes da vida, do dia a dia, como os ranhos e as remelas, e vai usando isso como um artifício de memória, né? E em dado momento da narrativa a gente vai ver um jogo de palavras, né? Um jogo de sentido com a palavra ranho, especialmente, que ranho é uma aliteração de honra, né? Aquilo que faz com que você seja bem visto pela sociedade. Só que aí há essa inversão do ranho e da farândula, enquanto essas pessoas que estão ali estão sobrevivendo, resistindo o tempo todo, e são como que apagadas, tornadas parte quase de uma paisagem obsoleta da própria sociedade e da cidade de São Paulo em especial. Aqui que eu entendi que o autor também está pensando a crítica dessas grandes metrópoles que vão se tornando quase que um ser, né, um ser vivo, morto, independente. As pessoas que fazem parte, que são indiferentes a ele. É até difícil falar sobre esse livro, mas eu não tenho muito a dizer além da recomendação da leitura. Foi uma das minhas melhores leituras, principalmente porque foi um desafio. Eu não sou um grande leitor de poesia, e ler uma prosa poética
como a prosa do Evandro é já a minha terceira leitura dele, para mim muito especial, e é um autor que eu vou estar sempre voltando a ele. É isso, eu sou Paulo Zan, escritor, leitor, mestre em literatura, e volta e meia estarei por aqui falando sobre as minhas leituras. Espero que com mais constância agora, depois que eu já defendi o mestrado. Vou fazer um vídeo para falar sobre isso, sobre o meu objeto de pesquisa do mestrado, e como é que foi essa trajetória em breve.